Sistemas de visão e percepção industrial. Vamos apresentar 3 módulos. O primeiro módulo com algumas aplicações de visão. O segundo módulo para discutir a forma como devemos selecionar os componentes necessários para adquirirmos a imagem num sistema de visão. E depois, finalmente, um outro módulo que é o mais importante, sobre as questões de iluminação que condicionam a captação da imagem. A visão por computador é um sistema digital que é constituído por um controlador e um computador capaz de captar a imagem, de compreender e identificar as características da imagem para tomada de decisões, essencialmente. A visão por computador tem como principal objetivo tornar os processos mais rápidos, mais eficientes, mais acessíveis, mais seguros. Por exemplo, quando nós andamos de carro na autoestrada, os sistemas de visão também servem para aumentar a nossa segurança em termos de condução, através da condução autónoma, que atualmente está bastante divulgada. Encontramos muitas aplicações de visão por computador todos os dias. Por exemplo, quando nós entramos na autoestrada, as nossas viaturas são fotografadas nos pórticos para fazer o registro das matrículas. Nos parques de estacionamento também, para fazer o registro das entradas e das saídas. A presença e reconhecimento de pessoas, por exemplo, nas empresas, para fazer o registro das entradas. Uma das aplicações também podemos encontrar é a vigilância de incêndios em florestas. Em ambiente industrial podemos encontrar para verificar a presença e ausência ou a ausência de objetos, ou verificar a posição correta dos objetos, a verificação de defeitos superficiais nas linhas de pintura, por exemplo, ou o estado superficial dos rolos de tecido, para não ter manchas, para não ter defeitos de construção. Na cortiça, por exemplo, nos memoboards, nas cortiças de soalho, etc., também ninguém gosta de ver manchas ou riscos. Pronto, também pode ser uma aplicação. A presença de limalhas e impurezas em muitos objetos. Outra característica importante que também é muito aplicada em ambiente de visão por computador são os OCRs. Os sistemas de leitura de códigos de barras e códigos 2D. Também, atualmente, com muita aplicabilidade, o controle de processos com bin picking aplicado a robôs para fazer o reconhecimento de peças, a sua localização, a posição, para que o robô possa pegar da forma mais correta. A classificação de objetos e componentes em função das dimensões e em função das suas características. Também, atualmente, devido à divulgação e à fiabilização dos sistemas de visão, também para medição dimensional de elevada precisão. Na condução autónoma, também muito aplicado em AGVs, em robôs e nas viaturas. Vamos apresentar algumas aplicações de visão em ambiente industrial, essencialmente, com diferentes abordagens e diferentes técnicas para captar a imagem e para fazer o seu processamento. Isto é o módulo de comando de uma caixa automática de 9 velocidades. É uma peça com uma geometria complexa, em que pretendemos garantir o posicionamento dos O-rings pretos que estão indicados na peça plástica, cilíndrica, e a presença também da anilha. Dada a geometria da peça, que é complexa, e o O-ring é de pequena dimensão, da mesma forma que a anilha também é de pequena dimensão, esta anilha que nós podemos ver aqui nesta parte inferior. Então utilizamos uma contraluz, um backlight, da parte de baixo da peça, e na parte superior analisamos a presença ou a ausência de cada um destes componentes de forma a facilitar. Caso contrário, no caso da anilha, o material é semelhante ao resto do veio, por isso tornaria-se muito mais complicado em termos de análise. É mais um componente da caixa automática de 9 velocidades, em que pretendemos garantir
o bom posicionamento e a montagem correta destas peças em borracha, que são os nutrings, e o posicionamento correto do ímã. Conforme podem ver, quer o componente principal, este módulo, em plástico negro. Os O-rings são em borracha também negra e aqui o ímã também é escuro. Por isso, uma verificação superior, uma captação de uma imagem na parte superior da peça seria extremamente complicada. Por isso recorreu-se à projeção de uma luz estruturada, uma luz laser, para facilitar a verificação dos contornos. Vamos verificar também a posição dos nutrings em diversas posições deste componente e verificar numa determinada posição o ímã. Este é o módulo de comando da caixa automática de 9 velocidades, ainda na fase de estudo, para verificar a viabilidade do sistema de visão, em que utilizamos o MATLAB para garantir que o sistema teria sucesso. É uma ferramenta muito simples e muito interessante nesta fase. Outra aplicação em que foi utilizada a iluminação estruturada laser para evidenciar os relevos superficiais. Neste caso aqui pretendemos verificar o correto posicionamento da chapa metálica relativamente à peça preta. A visão superior também não traria grandes resultados, por isso optou-se por utilizar uma linha laser. Neste caso, a peça metálica está num plano superior relativamente à peça preta, por isso vamos ter aqui uma descontinuidade entre esta linha e esta, que nos vai dar e vai garantir o bom posicionamento. Esta é mais uma aplicação de visão para identificação e inspeção de lixas. Por um lado, pretendemos identificar os diferentes tipos de lixa em função do diâmetro da lixa, em função do diâmetro e também em função do número e da configuração dos orifícios que temos na lixa. Para a identificação das diferentes referências, optámos por um backlight, por uma luz inferior, para termos mais evidência nos contornos e nos orifícios. Mais uma aplicação de visão, em que temos de diferenciar os dois logotipos que são montados nos esquentadores da Vulcano. Esta aplicação de visão está montada em ambiente aberto, o que vai complicar a análise e a captação de imagem, dada as variações de luminosidade ao longo do dia e também dada a iluminação fluorescente típica de ambientes industriais. Para ultrapassarmos estas condicionantes, recorremos à iluminação infravermelha e aplicamos filtros passa-banda só para nos deixar passar aquela componente infravermelha. Caso contrário, teríamos muita flutuação em termos de iluminação. Temos aqui mais uma aplicação muito interessante em termos de visão, que é para verificar o estado e a qualidade da cortiça produzida, em que vamos verificar pequenas deficiências em termos de cortiça. Se vocês repararem, isto é um rolo, por isso ele vai estar sempre em contínuo. Todas as outras aplicações de visão anteriores utilizávamos câmaras de visão diária. Neste caso aqui, dado que vamos ter um rolo e vamos ter sempre uma superfície a passar, essa captação de imagem por área não era mais indicado. Então recorremos a câmaras lineares. A inspeção do estado superficial da cortiça, como da madeira. Aqui temos uma outra aplicação de visão. Neste caso é para identificar os diferentes tipos de caixa diferenciais que passam na linha, em função do diâmetro e do número de dentes. E neste caso aqui fez-se uma alteração. A iluminação estava na parte superior da caixa diferencial e, como podem ver, temos aqui uma zona com bastante qualidade em termos de iluminação, em que conseguimos diferenciar perfeitamente os dentes e conseguimos contar os dentes perfeitamente. Deste lado aqui já começam a existir sombras. Temos ainda outra característica, que é, isto é um produto metálico, quando ele fica muito tempo na linha, ou, por exemplo, durante um fim de semana, pode criar alguma oxidação, logo vamos deixar
de ter a mesma qualidade superficial e começa a aparecer manchado. Neste caso aqui, optou-se por alterar a posição da iluminação de forma a evidenciar mais os dentes da caixa diferencial e ser menos suscetível ao aspecto visual e às características de oxidação próprias deste material. Então baixamos e colocamos iluminações laterais, circulares, a toda a volta da caixa diferencial, de forma a inverter a imagem que nós tínhamos. Conforme vocês podem ver, aqui temos aqui esta zona dos dentes mais brilhante e aqui esta peça mais escura. E muitas vezes temos que colocar e sentir um pouco, compreender o funcionamento da câmara e da iluminação para conseguirmos atingir os nossos objetivos mais corretos. Esta é mais uma aplicação de visão. Isto é uma máquina de controle por ultrassons para verificar a soldadura superior dos carretos. É uma linha que vai possibilitar identificar cerca de 8 ou 9 tipos de carretos diferentes que vão passar na mesma linha. Em função do tipo de carreto, neste caso aqui, o carreto correspondente à velocidade primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta velocidades das caixas de velocidade. Em função do diâmetro e em função da geometria do carreto, ele vai ter características diferentes em termos de ultrassons para verificar se a soldadura está feita corretamente ou não. E vai selecionar o programa e os parâmetros de ensaio do equipamento de ultrassons. Já está o equipamento de ultrassons e a saída das peças com o resultado ok ou not ok. Neste caso aqui, esta peça foi não ok. Estas são as peças que passaram nos ultrassons e que estão corretamente identificadas. Podem ver aqui estas zonas aqui que são soldaduras por ultrassons. Uma outra aplicação também de visão é a verificação destes caracteres realizados por micropercussão. Conforme podem ver, nós temos aqui uma fotografia da parte superior frontal desta peça. Aqui nesta zona não temos qualidade suficiente para reconhecer e verificar a presença dos caracteres. Por isso, recorreu-se a uma iluminação do tipo Dark Field, uma iluminação com baixo ângulo, para evidenciar a marcação e para conseguirmos reconhecer corretamente os caracteres. Uma outra aplicação de visão 3D, se vocês virem, se observarem um pouco, temos aqui uma câmara, temos aqui outra câmara e temos aqui uma iluminação. Neste caso aqui, esta câmara pretende identificar os folículos. Isto é um transplante capilar, em que as câmaras vão identificar a posição dos folículos, com um cabelo com um comprimento aproximadamente de 1 milímetro, e também reconhecer a orientação desse folículo para depois este punch extrair o folículo desta zona para depois ser colocado na parte superior do paciente.